Hello, peeps! Lá no meu Instagram, vocês estão acostumados a me escutar falar Morning, peeps! Afternoon, peeps! Evening, peeps! Depende da hora que vocês estiverem aí assistindo esse nosso podcast. Isso mesmo, agora nós migramos para o mundo do podcast. Vocês gostam de podcast? Espero que sim. Se não gostam, vão começar a gostar agora, porque o nosso vai ser o melhor, o revolucionário para você que quer aprender a falar inglês. Ah, você não me conhece ainda? Então vamos lá. Sou a teacher Débora Noleto. Eu sou fundadora da escola DN English Course. O que seria DN? Pensa aí. DN. Débora Noleto. Eu tava sem criatividade quando eu fui fazer o nome do curso. Eu falei, gente, eu vou fazer o quê? Né? Vou fazer o meu próprio nome. E hoje estamos aqui, eu e o meu co-host, Álvaro Escorza. Tá certo, professor Álvaro? É isso mesmo? Escorza que fala? Tá certo, Débora. Obrigado. Hey guys, my name is Álvaro. Então vamos falar em português, porque o nome do podcast é em português. Meu nome é Álvaro. Como ela disse, Álvaro Escorza. E eu trabalho atualmente com a teacher Deanne. A gente dá aulas online para uma variedade de alunos. E depois de passar por tantas coisas relacionadas ao ensino de inglês, nós decidimos vir aqui compartilhar um pouco com vocês histórias engraçadas, trágicas, misteriosas, todos os tipos. Mas, para começar, eu queria fazer uma pergunta para minha co-host. Como você decidiu embarcar nesse mundo assim de ensinar inglês? Como você decidiu ser professora de inglês? Caramba, é uma pergunta que me remete lá aos primórdios. Deixa eu lembrar, porque tem muito tempo isso. Eu digo que... Faz parte, normal. É cough, professor. Sorry. É cough, tá? Tem que tossir em inglês. Eu lembro que eu sempre dei aula de alguma coisa na minha vida. Porque a maneira que eu tinha de aprender era ensinando. Por exemplo, se eu lesse alguma coisa, se eu assistisse alguma aula na escola, e eu, será que eu aprendi isso? Deixa eu ver. Aí se eu ensinasse pro meu coleguinha e ele entendesse, é porque eu tinha aprendido. Então, ser professora já estava lá no meu destino, né? Já estava predestinado. E de inglês, porque inglês sempre fez parte da minha vida de alguma maneira. Então, meio que o mundo foi me levando nesse direcionamento. Na verdade, a minha primeira formação nem foi de inglês, tá, gente? Eu fiz física, sim, eu sou de exatas. Eu fiz, com 17 anos, entrei na Universidade de Física. Quando eu me formei na UERJ, eu comecei a dar aula de Física. Só que eu saí do Rio de Janeiro, né? Eu fui para um outro estado, fui morar no Nordeste. E lá no Nordeste eu não consegui emprego como professora de Física. E aí viram no meu currículo que eu falava inglês fluentemente, porque eu tinha lá os cursos de inglês todos e tal, o Teacher's Course de um curso famoso aí, que é um curso de formação de professores. E aí me chamaram para uma entrevista. Ah, você dá aula de inglês? Eu falei, então, não, né? Porque, tipo, eu não tinha letras nessa época, né? Eu só tinha física. Ah, não, mas a gente tá com uma vaga aqui para professor de inglês. Então eu dou. Então eu dou. Aí eu fui correndo e entrei para a universidade para fazer letras, porque eles me contrataram para dar aula em escola sem letras. Para mim, isso era meio inadmissível. Em escola, sim, escolas de referência, né? Lá onde eu morei, no Nordeste. Não aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei se aqui eles têm esse hábito de fazer isso, de contratar sem a graduação. Aqui não é permitido, não. Pois é. Não, eu também acredito que lá não seja, mas fui, né? Não vou falar o nome da escola aqui, né, gente? Obviamente. Mas corri, entrei na universidade de lá, também estadual. E fiz letras, né? A minha segunda graduação foi letras. E aí, depois disso, eu comecei a dar aula nessa escola. Aí vários alunos me perguntaram assim, mas professora, você dá aula em curso de inglês? E eu não dava, eu só dava em escola. E eles queriam estudar inglês comigo em curso, sabe? Porque aqui no Brasil tem muito isso de... Ah, você só aprende inglês se você for pra cursinho, né? Em escola você não aprende. Escola é só o verbo to be. Vamos falar sobre isso. Só o verbo to be. Vamos falar sobre isso. Aí, o que eu fiz? Gente, eu fiz, sabe o quê? Abri uma franquia. Eu abri uma franquia. Abri uma franquia que não tinha lá na cidade. E aí, comecei a fazer cursos de especialização. Fiz intercâmbio na Europa com os meus alunos. A gente viajou juntos, né? Eu e mais 10 alunos. E foi engraçado porque eu fui como guia deles e eu nunca tinha ido pra Europa. Gente, como assim guia? Eu nunca fui. Onde que você foi? Eu fui pra Inglaterra, por uma cidadezinha chamada Folkestone, que ficava a 90 minutos de trem de Londres. Uhum. Então, meu intercâmbio não foi em Londres, mas a gente visitou Londres porque era perto, né? E a gente passeou em Paris e passeou em Portugal, só. E eu perdi 2 alunas adolescentes em Paris, gente. Depois elas achou? Sumiram. Sim, achamos, graças... Ah, inclusive, elas se acharam, elas foram pro hotel que nós estávamos por causa do inglês, tá?
Nossa. Elas se perderam. Porque, assim, lá na Torre Eiffel tinha uns rapazes, eu acho que eles eram senegaleses, não sei de onde eles eram. Eles estavam vendendo um souvenir, sabe? Uns negocinhos. E aí eles abordaram a gente saiu andando e elas ficaram dando atenção. E a gente correu pro metrô e elas ficaram dando atenção pra esses dois rapazes. E aí, elas simplesmente se perderam do grupo. Aí, quando eu cheguei no hotel, eu fiquei desesperada. Elas também ficaram, a gente ligou até pra polícia, foi uma loucura. E aí, elas chegaram no hotel com uma família de ingleses. Aí eu falei, nossa, que legal que vocês conseguiram chegar aqui. Assim, quase matando, né? Tudo bem, fiquei nervosa pra caraca, quase tendo filho. Mas aí eu falei, nossa, que legal, como foi isso? Aí elas falaram assim, não, a gente abordou essa família porque eu senti confiança nelas, né? Tipo, tinha a mãe, o pai e os filhos, então nada de mal poderia acontecer com a gente. E eu vi eles falando inglês. Eu vi eles falando inglês, então eu quis falar com eles em inglês. Essas meninas, elas tinham 15 anos. Eu lembro que elas estavam fazendo aniversário de 15 anos desse ano. Hoje, uma delas já é médica. A outra é professora de inglês também. E a gente hoje conversa sobre isso rindo, né? Porque foi muito engraçado. Mas, enfim, eu tenho essa experiência de ir pra fora, de exames internacionais e tal. E aí chegou um momento da minha vida que eu falei, gente, a minha primeira graduação praticamente eu não exerci, né? Eu não tenho mais como voltar atrás, eu já tô aqui no mundo do inglês, no meio da teia do inglês, no meio da web do inglês. E eu já estou especializada em inglês, já tenho vários alunos e a gente acaba fazendo um nome, né? Quando a gente trabalha em curso de inglês, todo mundo conhece a gente, não sei o quê. Não tinha mais como eu sair disso. Eu não sei mais fazer outra coisa. E é isso, por isso que eu sou professora de inglês. E você? A gente tem a mesma idade de sala de aula, né? 20 eu acho anos. Que por aí, sim, é. Eu tenho 20 anos, 2006. 2006 eu entrei na minha graduação. É, mas você começou a dar aula em qual ano, você lembra? 2006. Então, porque eu a precisava gente de dinheiro. Gêmeo. É. A minha história é um pouco diferente da sua, mas antes eu queria te perguntar se você ainda sabe calcular uma refração. Não sei mais. Uma lente côncava. Não sei o que é integral, não sei o que é derivada, não sei o que... Nada disso. Eletricidade, então, era terrível. Eu tenho uma similaridade na minha história com a sua, que é sobre a escolha da graduação. Mas eu vou contar do início. Desde pequeno eu sempre tive contato com a minha família, porque eles moram nos Estados Unidos. Uma grande parte deles. Eles vinham aqui visitar sempre. E bem ou mal, eles iam falando, a gente ia falando e terminei pegando, assim, um pouco aqui, um pouco ali. E quando eu vi, eu já sabia falar inglês. Não foi um processo de aprendizado. Eles moram na Pensilvânia. Legal. E na hora de escolher minha graduação, eu pensei, tem 2 caminhos que eu posso seguir. Eu posso seguir o caminho de escolher algo que me dá dinheiro. Não, é algo que eu não sei fazer, mas eventualmente vou aprender na graduação. Ou algo que eu já sei fazer e tentar ser muito bom. Então, eu fui nesse segundo caminho e optei por fazer contrabaixo. E aí, eu não passei no teste de habilidade específica de música. E a minha próxima opção, em seguida, era português e inglês. E aí, eu fui para a graduação de português e inglês com a mentalidade de todo mundo que faz letras, talvez não você pela sua história, mas todo mundo, pelo menos lá na minha sala, falava, eu vou ser tradutor. Eu vou ser tradutor. Da aula? Professor? Quem eu? Eu vou fazer a tradução. E aí descobri depois que é um círculo muito fechado, que só entra para fazer tradução quem tem muitos conhecidos no meio. Não sabia, não. E nesse meio tempo, né, fui precisando de dinheiro, né, crescendo, passando tempo na minha vida. E falei, vou dar uma aulinha aqui e ali. Só que eu era bicho do mato. Eu tinha vergonha, eu era muito tímido. Muito tímido. Eu ainda sou tímido. Mas eu uso uma máscara, né? Que eu boto assim antes da aula. E de vir para podcast também. E eu fui aprendendo, fui ficando desinibida. Minha primeira aula da vida foi no dia do meu aniversário. E eu falei pra turma assim, oi, gente, hoje é meu aniversário, é a primeira aula que eu tô dando na vida. Ah, meu Deus, você falou. Falei. Caraca, muito inocente. Falei. Sabia de nada, inocente. Não lembro direito. Eu sei que eu falei isso, mas eu tava pingando aqui de tanto suor, de tanto nervoso. Foi na Federal do Rio de Janeiro. Lá tem um projeto chamado CLAC. Ah, sim. Curso de línguas. Conheço. Você estudou popular. Na Federal? Você estudou letras na Universidade Federal? Na Federal, isso. Legal. Depois aí formação. Eu mergulhei completamente de cabeça e fiz cursos, pós-graduação e tal.
cursos extras. Agora não tem mais como sair tem volta. dessa vida. Eu me sinto assim, não tem mais. Eu vou mudar de área, não tem como. Não tem como. Não tem como.